Olá, eu me chamo Amanda, faço parte do grupo 1 e 2, que vamos falar sobre os dois primeiros capítulos. O primeiro capítulo é Diálogos entre Saberes e Práticas Pedagógicas Descoloniais, e o segundo capítulo, Outra Ecopedagogia Descolonial e Realista, Revisitações para Práticas Possíveis. Eu vou começar falando sobre a diferença entre decolonial e descolonial. Decolonial é o termo contraposto à colonialidade. O pensamento decolonial enfatiza a necessidade de desfazer tudo aquilo que foi imposto, que foi trazido de fora para dentro durante a colonização e que persiste hoje, mesmo depois da independência formal. E o descolonial é uma contraposição ao colonialismo, que foi o período de dominação histórico aqui, que está relacionado também no processo histórico de descolonialização político e cultural. Agora eu vou falar um pouco sobre pedagogias descoloniais. Pedagogias descoloniais são algumas abordagens educacionais que buscam com todo o legado colonial. É a produção de conhecimento aliado a movimentos sociais. É o aprender a desaprender as estruturas coloniais de formação, valorizando sempre os conhecimentos que foram marginalizados, como os conhecimentos dos povos africanos, dos povos indígenas, quilombolas e dos povos latino-americanos. E algumas características dessas pedagogias é a valorização desses saberes ancestrais, a crítica ao eurocentrismo, a análise de como o racismo e a colonialidade cruzam a educação e a ressignificação das histórias e suas narrativas. Fundacionais do caráter genocida. Quando pensamos na palavra genocida, a gente pensa em aniquilação. E a gente tem essa história de colonização, de uma colonização em que ressalta nossos colonizadores e exclui toda a nossa cultura, a nossa existência como latinos-americanos. Podemos perceber muito isso quanto à nossa forma de governo, a nossa forma de ensino, a nossa forma de ver o mundo, que sempre o melhor é o que vem dos outros países, não o que vem do nosso. Não preservamos nossa cultura quilombola, indígena, afrodescendente, e já na pedagogia a gente pode trazer essa prática do ser e conhecer do ser humano e podemos mudar toda essa trajetória. Meu nome é Cleiton e eu vou falar um pouco sobre a questão de como a gente pode descolonizar o saber, descolonizar a autoridade do Estado, a economia, né? Porque existe uma questão de que a gente foi essa colonizada. Opa, calma aí. Existe a questão que a gente foi colonizado, né, o povo latino-americano, colonizado pela Europa. Então, como é que a gente vai se libertar vai gerar essa descolonização? Pensando em duas formas. A primeira foi a questão de autorreconhecimento, né, reconhecer a própria cultura, reconhecer o que a gente faz de fato, e tanto na área de conhecimento, na área de tecnologia, por exemplo, em questão de estudos, estuda muito o que o europeu fez, o que os asiáticos fizeram, por que não estudar o que o latino-americano fez também, que os povos africanos fizeram, que o povo brasileiro fez, cinema brasileiro, a gente dá muita valorização para cinema no exterior, sendo que o cinema brasileiro também cansa de ganhar prêmios e tudo, então a gente dá muita valorização para o que é de fora e pouca valorização para o que é da gente, para o que é daqui de dentro, e isso já vem de muito tempo atrás, né, dessa questão da colonização. E uma outra seria destruir barreiras como racismo, xenofobia, intolerância religiosa, por exemplo, algumas religiões tipo candomblé é vista como um termo pejorativo para macumba, como sendo uma coisa ruim, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Então quer dizer que o que vem de fora é bom e o que nasce aqui dentro é ruim? Não tem sentido, né? Então eu vejo dessas duas formas para tentar descolonizar, né? Enfim. Olá, me chamo Juan e hoje eu vou falar sobre as dificuldades da descolonização dos saberes.
envolve uma série de desafios históricos, culturais, políticos e social. E vou falar um pouco sobre os obstáculos. Vou citar dois, que é o legado colonial, que é o colonismo imposto à estrutura de conhecimentos e valores e prática, que ainda persiste nas instituições e na sociedade. Esse legado é profundamente enraizado na educação, nas ciências, na religião e nas formas de organizar a sociedade. E outro é a educação, é a formação crítica, que é a descolonização exige uma educação crítica que incentiva a reflexão sobre as origens e os efeitos coloniais. Isso pode ser desafiado, pois muitas vezes o sistema educacional reproduz um modelo colonial, sem questionar ou promover a valorização dos saberes diversos. Em suma, a descolonizar os saberes e viver é um processo contínuo e desafiador, que exige uma reavaliação profunda nas estruturas históricas, culturais e políticas e a construção das novas formas de conhecer a convivência. Meu nome é Mirella, eu fiquei com o tema como as pedagogias descoloniais podem contribuir para a valorização dos saberes, viveres indígenas e afrodescendentes. Bom, a pedagogia descolonial pode contribuir significativamente para a valorização dos saberes e viveres indígenas e afrodescendentes, de várias maneiras. Primeiro, reconhecendo e valorizando das dificuldades cultural. A pedagogia descolonial promove o reconhecimento de diversas culturas e saberes, desafiando a harmonia do conhecimento eurocêntrico. Isso permite que vozes essenciais de comunidades indígenas e afrodescendentes sejam ouvidas e respeitadas. Segundo, currículos inclusivos. Ao integrar saberes tradicionais e práticas culturais no currículo escolares, as pedagogias descoloniais ajudam a legitimar e valorizar as contribuições dessas comunidades para a sociedade. Isso pode incluir a inclusão de histórias, línguas, práticas artísticas e conhecimentos ancestrais. Terceiro, metodologias participativas. Essas pedagogias incluem os métodos de ensino que envolvem participação ativa dos alunos, permitindo que eles compartilhem suas próprias expectativas e saberes. Isso fornece a identidade cultural e promove um ambiente de aprendizado mais inclusivo. Bom, meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre ecopedagogia. Ecopedagogizar significa incorporar os princípios da ecopedagogia nos processos de ensino e aprendizagem, promovendo uma consistência crítica sobre as questões ambientais e incentivando práticas sustentáveis no dia a dia. Essa ideia vai além da simples educação ambiental, pois ela se trata de um modelo pedagógico que busca transformar a relação dos indivíduos com a natureza e a sociedade, estimulando o compromisso ético com o planeta. E também envolve metodologias ativas, interdisciplinares e reflexivas, visando a construção de uma cidadania ecológica e sustentável. Meu nome é Laís e vou falar como as estruturas sociais impactam na colonização do saber. As estruturas sociais impactam diretamente na colonização do saber por conta das hierarquias que vieram de fora para dentro do nosso país, onde as universidades elas usam o tipo de leitura e escrita em vez dos outros tipos de aprendizagem, como a gente pode citar o corporal, o oral e o visual, que outras culturas e povos utilizam como forma de aprendizagem. A colonialidade do saber não admite epistemologias alternativas como formas legítimas do conhecimento,
Logo, aqueles conhecimentos dos povos indígenas, quilombolas e dos povos latino-americanos não são vistas como uma fonte de conhecimento científico legítimo perante a colonização. A colonização do saber é sustentada por eurocentrismo estrutural, no qual a modernidade impõe, suas normas e suas metodologias, relegando o que é ilegítimo dos outros povos. E também por conta da sua posição, que em nosso país ele tem tido como visto como superior aos outros. E reforça essa desigualdade social e limita a diversidade de perspectiva na construção do nosso conhecimento e o conhecimento dos outros povos. Bem, agora eu vou falar uma parte muito importante, que é sobre a nuvem, que no livro fala sobre um tipo de núcleo de vivência ecopedagógicas. Como o Eduardo falou sobre ecopedagogia, eu vou falar sobre a nuvem, que é esse núcleo que é coletivo, que busca estimular e facilitar a mobilização por espaços educacionais mais dignos e coerentes com a diversidade cultural e religiosa que temos no nosso país. Também como a iniciativa a ecopedagogia, que é um grupo que se consolidou como espaço de conspiração e resistência contra a colonialidade de saber. A nuvem em si, ela propõe um tipo de ensino que valoriza a criatividade, a expressão artística e a participação ativa dos alunos, não só do professor ensinando e o aluno sentado escutando. O coletivo sempre busca construir um modelo pedagógico que reconheça e respeita diferentes epistemologias, incluindo saberes indígenas, quilombolas e populares. Eu vou falar alguma estrutura da nuvem, que em parte é baseada em 4 pilares, que é o diagnóstico social e o consenso de interesses, os mapas psicológicos de sensações, a organização e registro do conhecimento e ferramentas de publicização e interação com a comunidade. Bem, a nuvem, então, atua, portanto, como uma estratégia descolonial, permitindo que o aprendizado se torne um processo mais horizontal, democrático e sensível às realidades dos locais. Então, em vez de ser um tipo de ensino lateral, que vai subindo, ele é horizontal, onde tem esse tipo de ensino mais coletivo, de expressar a arte, além do estudo das matérias em si, da nossa grade que a gente tem hoje, que é formada pelo eurocentrismo colonial e europeu. Meu nome é Tainara e meu tema ficou metodologias descoloniais que podem ser usadas em sala de aula. Bom, as metodologias descoloniais, elas têm o objetivo de criar um espaço de aprendizagem mais incluso e diverso, de forma que valorize culturas que foram marginalizadas pelo colonialismo. Algumas dessas práticas são a valorização dos saberes locais e indígenas, a revalorização de linguagens não ocidentais, a prática de ensino crítico e reflexivo, a construção de conhecimento a partir da experiência de vida dos estudantes e a prática pedagógica que valoriza a diversidade. Trabalho de pesquisa. Desde já agradeço pela atenção e colaboração de todos os participantes. Obrigada.